Bom, eu sou Priscila Bezerra, casada com Alberto Bezerra, mãe de 3 filhos lindos, João, a Maria e Ana Laura. O João e Maria são gêmeos, tem 10 anos, e a minha pequena tem 7 anos, a Ana Laura. E a minha infância, eu tive uma infância tranquila, uma infância privilegiada, com boa criação de pai e mãe, pais sempre presentes na minha vida. E tudo foi suprido, nunca passei necessidade, tudo que eu queria, meus pais sempre estavam ali para me dar. E sempre tive carinho, amor, nunca me faltou nada nesse sentido. Casei há 13 anos, tive um casamento na religião católica e por conta dessa criação, quando eu casei, eu achava que os meus pais iam suprir as minhas necessidades dentro do meu casamento. Então, coisas básicas que era de minha responsabilidade, eu não atendia. Como cuidar da casa, pagar contas, depois de eu ter as crianças, de cuidar deles. Eu achava que eles iam aparecer na minha casa para fazer tudo isso. E isso gerou muitos desentendimentos, muitas brigas. Muitas vezes as crianças presenciaram muitas brigas feias entre mim e o meu marido. Eu já não sabia mais o que eu fazia para que esse relacionamento pudesse estar correto. Uma vez que eu achava que conhecia Deus, que Ele estava presente no nosso relacionamento, uma vez que eu tinha feito tudo correto, né? Tinha tido a bênção na igreja. Bom, eu fui para conhecer Jesus, eu conheci Jesus quando o nosso casamento estava muito ruim. E aí, a minha irmã, já fazia algum tempo que ela estava numa igreja, e eu vendo a mudança da vida dela, um dia ela me convidou para ir ver uma pregação, na verdade um teatro que ia ter nessa igreja, uma igreja cristã. Era do Giovanni Si, o teatro, e eu me interessei e fui. Fui porque eu fui em algo, em busca de algo por conta da minha família. E aí eu cheguei lá, o teatro era falando sobre família. Então, tudo que eu passava na época foi encenado lá, né? De um casamento ruim, da família ser destruída. Tudo eu presenciei lá e Deus me mostrava aquilo, que se eu não buscasse Jesus, o meu casamento realmente não teria a restauração, que era impossível, né? E aí eu me derramei, eu chorei, fez todo sentido para mim que eu precisava buscar a Deus. Apesar de ter todas as coisas também, porque o meu marido nunca deixou faltar nada material, né? Então eu tinha casa, tinha carros bons, viagem que a gente queria fazer, a gente conseguia fazer, mas eu não tinha o principal, que era Jesus. Desde então, eu me rasguei para Jesus. Eu comecei a frequentar os cultos, a frequentar as coisas que tinha na igreja, né? Os estudos bíblicos que tinha. E comecei a ser cuidada nessa igreja. E eu levava junto as crianças, muitas vezes era difícil porque sempre acontecia alguma coisa para eu não estar na presença de Deus. Criança fazendo birra ou até ficando doente, para que eu não pudesse sair de casa para estar com Jesus. Mas mesmo assim eu insistia, eu ia.
E só que isso foi gerando uma ira no meu esposo, porque ele não entendia aquilo, porque não conhecia Jesus. Mas eu, no primeiro amor, eu meio que não estava pensando muito nisso, porque eu queria buscar aquele amor, aquilo que estava me preenchendo e estava me fazendo feliz. E fui indo, mas o meu casamento foi indo por água abaixo. Não, muitas vezes, dessas vezes que meu marido chegava embriagado em casa, a única coisa que eu fazia era orar, era dobrar o joelho e orar mesmo, pedindo por sabedoria e discernimento de Deus. E por incrível que pareça, nas piores brigas, eu ficava com muita raiva, mas depois tudo aquilo passava. E hoje eu sei que era Jesus acalmando meu coração, dando paz que excedia todo entendimento. E eu ia levando aquilo. Mas chegou no limite e ele foi embora de casa porque realmente não dava mais. Se ele ficasse, eu não sei o que poderia acontecer. Eu tinha medo porque muitas vezes ele falava coisas muito feias, muito horrorosas que não cabe falar aqui. E, enfim, nosso casamento acabou. Foram tempos muito difíceis, porque eu via nos meus filhos a tristeza, né? A tristeza de não ter o pai dentro de casa, das brigas horrorosas que a gente tinha. Mas Deus foi trabalhando com a sua infinita misericórdia. Deus, com todo o seu amor, foi ministrando no coração do meu marido. Foi usando pessoas, cercando nossa vida. Bom, o divisor de águas, eu creio que foi ele abrir o coração, na verdade, para escutar essas pessoas que estavam ministrando ele. Foi ele deixar Deus agir no coração dele. E aí foi quando começamos a conversar e entrar em acordo, né? De saber que a separação, né? A quebra de aliança do nosso casamento não agradava o coração de Deus, né? Que Deus não se agrada disso. Então, a partir dali a gente se reconciliou. Eu comecei a entender o meu papel dentro da minha casa. Foi quando meu marido começou a buscar a Deus também, a abrir o seu coração a Deus. E aí nós dois juntos, buscando de Deus na palavra, foi o que fez toda a diferença. Eu saber o meu papel na minha casa, ele saber o papel dele na nossa casa. Esse foi um dos motivos também por qual eu me posicionei, porque se eu não tivesse me posicionado como uma mulher que já conhecia a palavra de Deus, que sabia do que Deus podia fazer, isso não teria acontecido de repente, né? E eu acho que tem solução para a vida de quem teve um casamento destruído, mas basta a gente querer, a gente estar de coração aberto, a gente se posicionar, não esperar do outro que ele vá primeiro ou que ele vá mudar primeiro, mas da gente se posicionar, saber que Deus tem o melhor para nós, saber, mediante a palavra de Deus, que você tem que ser conforme aquilo que Ele deseja e não o que o outro quer ou o que o outro deseja. E aí, se você buscar de todo o coração, se você se jogar de corpo e alma na palavra de Deus,
Como diz em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai estar no seu coração. Então, busque a Deus, se posicione como mulher de Deus, não espere do outro aquilo que você pode fazer, porque hoje eu e minha casa servimos ao Senhor.